Meu nome é André, sou aluno de Física 2 da turma do professor Lúcio Marassi. Neste vídeo, estarei abordando os assuntos de cinemática do MHS, força e energia no MHS e dinâmica do MHS. Bom, primeiramente vamos começar com o conceito. Basicamente, o MHS, que é o movimento harmônico simples, é um trajeto que ocorre na oscilação em torno de um ponto de equilíbrio. Bom, a sua importância se dá basicamente pela existência de vários modelos oscilatórios que são encontrados tanto na natureza como no cotidiano. Aqui eu coloquei dois exemplos das cordas do violão. Quando você toca, você produz um movimento MHS. E nesse brinquedo aqui, que é muito comum em parque, que enquanto ele gira, as pessoas penduradas aos cordões, elas produzem um movimento retilíneo uniforme, de acordo com a velocidade do brinquedo. Bom, as características do MHS, elas podem ser representadas de três formas, basicamente. Na dinâmica, a partícula realizará um MHS se sobre ela atuar uma força restauradora, do tipo F de menos K vezes X, segundo a lei de Hooke, que é justamente a força elástica. Bem, temos aqui o modelo da lei de Hooke, que justamente é o sistema massa-mola. Aqui nós temos a massa, né, que seria a mão exercendo uma força sobre a mola e deformando essa mola. Aqui nós temos a equação da força elástica, que é justamente o K, que é a constante elástica da mola, variando de mola para mola, do tipo do material. E nós temos o X, que é justamente a deformação que acontece no deslocamento da mola. A segunda forma é a forma geométrica, que trata-se da projeção do MCU, que é o movimento circular uniforme, em um dos eixos, sendo, portanto, representado por um movimento MHS. Acontece da seguinte forma: o movimento MCU, a partícula se desloca conforme os ângulos, mas ela é sempre projetada aqui em um dos eixos. Nesse caso, está sendo projetada no eixo X. À medida que ela se desloca, aqui no ângulo 70 graus, aqui no ângulo 180, aqui no ângulo 255, aqui no 315, e por último, voltando a estaca zero. Seria justamente o movimento circular uniforme sendo projetado como um movimento harmônico simples. E por último, através da cinemática. Ela é representada pela fórmula da equação horária, que é essa daqui. Nós temos aqui uma melhor colocação de cada item. O x, que é representado justamente a posição, que está em metros. Nós temos o a, que é a amplitude do movimento, também em metros. A frequência angular, ou velocidade angular, que é representada por esse símbolo, que está em radianos por segundo. O tempo, que é o t, que também está em segundos, e a fase inicial do MHS, o momento inicial do movimento, que está representado por esse símbolo, em radianos. Bom, aqui nós temos as funções horárias da posição, da velocidade e da aceleração. Aqui nós temos a representação justamente desse movimento, seguindo a representação do movimento circular uniforme, que projeta a partícula e ela segue por um movimento. Aqui nós temos a representação gráfica de cada uma dessas equações, e lembrando que o período é justamente inversamente proporcional à frequência. Entrando na parte de energia, a energia do movimento harmônico simples está associada com a energia cinética e a energia potencial. A energia cinética é referente à posição da partícula, sendo calculada por EC, que é igual a mv ao quadrado sobre 2, que é justamente a fórmula da energia cinética. E a energia potencial é referente à velocidade atingida pela partícula durante o movimento. Como é do tipo elástica, como vimos aqui no slide sobre a lei de Hooke, como a função é elástica, nós calculamos ela a partir da energia potencial elástica. A energia potencial é igual a K vezes x ao quadrado sobre 2, que é justamente a constante do material da mola, o x, que é o deslocamento, e assim se dá a energia potencial. Bom, e para finalizar, nós temos a energia mecânica, que é justamente a soma da energia cinética mais a energia potencial. Ela se dá justamente através da junção dessas duas energias. E aqui nós temos a representação de uma forma melhor de como se dá o movimento do sistema massa-mola. Aqui nós temos a mola relaxada, a mola representando, sendo puxada aqui e sendo esticada, né? Sendo totalmente deformada. E
nós temos aqui a mola totalmente sendo pressionada. Meu nome é André, sou aluno de Física 2 da turma do professor Lúcio Marassi. Neste vídeo estarei abordando os assuntos de pêndulo simples e pêndulo composto. Para entendermos melhor, vamos a uma descrição de como seria esse pêndulo simples, que nada mais é do que um sistema que realiza um movimento MHS. Nesse sistema nós temos um fio que é inextensível, fixo a um ponto, e um objeto, um corpo de massa e dimensões desprezíveis na sua outra ponta. Na posição de equilíbrio, o pêndulo, nesse caso está representado pelo ponto A, ele acontece quando o instrumento está parado, permanecendo em uma posição fixa, sem nenhum movimento. O deslocamento da massa na ponta do fio para determinada posição, que aqui na imagem está sendo representada pelos pontos B e C, faz com que haja uma oscilação em torno do ponto de equilíbrio, ponto A. É assim que funciona o pêndulo. Eu tenho uma garrafa aqui do meu lado, mas basicamente ele funciona, né? Se você empurrar e deixar ela aqui fixa, ela está em equilíbrio. Se você movimentar ela aqui para o lado, ela é como se ela tivesse sido deslocada e ela faz esse movimento, justamente indo de um lado para o outro. Bom, entendendo um pouquinho melhor, justamente, o período e a frequência do pêndulo funcionam da seguinte forma. Para a gente calcular o período do pêndulo simples, temos que o período é igual a 2π vezes a raiz de L, que é o comprimento do fio, dividido pela gravidade. Temos aqui também o pêndulo composto. A ideia básica do pêndulo composto é como se ele fosse um pêndulo simples, mas ele é representado por um corpo rígido, e não por um fio e um objeto em sua ponta. Basicamente, nós conseguimos encontrar, a partir de um movimento de pêndulo que esse corpo realiza, encontrar o seu período. E aqui nós temos justamente a fórmula do período, QT, que é igual a 2π, que multiplica o I0, que é o momento de inércia do pêndulo, em relação ao ponto de suspensão. O ponto de suspensão é justamente o ponto fixo, aqui, dividido pelo m, que é a massa do pêndulo, vezes a gravidade, e o d, que é a distância entre o centro de massa, que nesse caso aqui está representado nesse ponto do sistema, e o ponto de suspensão, que é o ponto fixo. Eu utilizei aqui o exemplo de uma barra de alumínio com uma placa de ferro colada na ponta, mas poderia ser simplesmente um corpo disforme aqui com um ponto fixo. A partir do seu centro de massa, nós conseguiríamos encontrar o seu período. Meu nome é André, sou aluno de Física 2 da turma do professor Lúcio Marassi. Neste vídeo estarei abordando os seguintes assuntos: superposição de MHS, oscilações amortecidas, oscilações forçadas e ressonância. Bem, a superposição de movimentos harmônicos simples representa os movimentos harmônicos complexos, que, por sua vez, não são necessariamente periódicos. O movimento harmônico complexo é periódico somente se a combinação dos seus movimentos harmônicos simples forem todos com frequências múltiplas racionais de uma frequência base. Aqui nós temos a exemplificação de um movimento harmônico, que é justamente um satélite transladando a Terra. Entrando na parte de oscilações amortecidas. Bem, trata-se de um movimento harmônico amortecido, representado por um sistema com oscilações com atrito. Temos como exemplo o sistema do pêndulo. Com o atrito, o movimento diminui até o instante zero, ou seja, voltando ao ponto de origem. Temos aqui a representação gráfica, justamente da perda de energia ao longo do tempo t. Perceba que cada vez mais o deslocamento se aproxima do eixo zero. Aqui nós temos a representação da função, onde x é o deslocamento. Temos aqui que B é justamente a força de amortecimento, que nesse caso do pêndulo seria a força de atrito, e nós temos o instante t. Entrando na parte de oscilações forçadas, trata-se do resultado da aplicação de uma força propulsora variando periodicamente em um oscilador harmônico amortecido. O movimento resultante é uma oscilação forçada. Para isso, a frequência da oscilação da massa é igual à frequência da força propulsora,
que é justamente simbolizada por este símbolo aqui. Temos aqui um exemplo de uma criança no parquinho se balançando. Esse balanço que essa criança faz justamente é dada por uma força propulsora. E isso gera uma oscilação forçada. E lembrando que a força propulsora, por definição, é uma força adicionada ao final de cada ciclo de um sistema de oscilações amortecidas. Passando para a parte de ressonância. Trata-se de um fenômeno que ocorre quando uma força é aplicada sobre um sistema com uma frequência igual ou muito próxima da frequência fundamental desse sistema. A ressonância causa um aumento na amplitude de oscilação maior do que aquele ocasionado por outras frequências. Aqui nós temos alguns tipos de ressonância. Temos a ressonância mecânica, que é justamente a aplicação de forças em um balanço oscilatório, fazendo-o oscilar com amplitudes cada vez maiores. Nesse caso, é como se fosse a ideia do pêndulo, que à medida que nós colocamos força no pêndulo, ele gera uma ressonância mecânica. Temos também a ressonância sonora, a produção de harmônicos e instrumentos musicais, justamente a ideia que tem a partir da corda do violão, ou instrumentos de corda em geral. Temos a ressonância elétrica, que parte dos circuitos elétricos usados em eletrônicos, que podem ser ajustados para entrar em ressonância com as frequências das ondas de rádio. Dessa forma é possível captar ou aumentar a amplitude dessas ondas, reproduzindo as informações contidas nelas. Temos também a ressonância magnética, que é muito usada na área médica. Esse tipo de ressonância surge quando se aplica um campo magnético estático e de alta intensidade aos núcleos atômicos. Em seguida, um campo magnético oscilatório faz com que os campos magnéticos dos prótons entrem em ressonância, emitindo uma radiação capaz de reproduzir imagens nítidas de diferentes tipos de tecidos. E por último, temos aqui a ressonância óptica, que surge em cavidades refletoras e pode ser utilizada para aumentar a amplitude da luz, produzindo feixes luminosos de alta intensidade, como um laser. São aplicações práticas dessas ressonâncias.